Nesse gráfico aí, eu consegui levantar, gente, o que eu entendo ser a série histórica mais longa de preço de commodities. Essa série começa em 1800, precisamente começo do século XIX. O que nós tivemos nesse período aí? Guerras, começando lá pelas invasões das guerras napoleônicas, Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra de não sei das quantas, processos fortes de migração do campo para a cidade, primeiro nos Estados Unidos, primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, depois na China. E a pergunta que fica, gente, é: quando que nós teremos a combinação de novos fatores para permitir que seja criado isso que os economistas chamam de super ciclos de commodity? A cada 10, 15 anos tem um super ciclo de commodity, que foi o que a gente acabou de vivenciar agora até 2012, 2013. E estes super ciclos, eles são alimentados por alguns fatores, como eu disse. Uma rápida industrialização de uma determinada região do mundo. Junto com a industrialização, vem uma demanda, primeiro, de braços trabalhadores, que geralmente é o campo que fornece. A Europa viu essa migração do campo para a cidade lá no 1800, os Estados Unidos viu essa migração lá no começo dos anos de 1900, a China viu essa migração agora nos últimos 20 anos. Então a pergunta é: quando nós teremos um país no mundo relevante para ter essa combinação de fatores? O maior candidato que a gente tem hoje é a Índia. Não é o Brasil, não é a Nigéria, não é a Indonésia. São países populosos, mas não com essa relevância. O principal suspeito hoje é a Índia. 1,1 bilhão de habitantes, uma população extremamente pobre ainda, uma população predominantemente rural, que está doido para ir embora para a cidade. Se alguém for amigo do João Pedro Stede, lá do MST, avisa para ele que ele está no negócio errado. Ninguém quer ficar no campo. O cara que melhora de vida, ele quer ir para a cidade. Então existe um problema conceitual de análise de mercado nas políticas do MST. Então, ou seja, este movimento é o que vai disparar uma nova rodada de alta nas commodities. E querendo ou não, nos últimos 2 anos a Índia começou a demonstrar um certo vigor econômico. Porém, a Índia ainda está longe de ser igual à China. A Índia é um país muito mais complexo, um país muito mais complicado do que a China, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Por quê? Aqui eu faço a mesma comparação, a continuação do slide da página anterior, com algumas crises e fatores que aconteceram nos últimos 10, 15 anos, e a pergunta que vale $1 bilhão. Quando a gente vai ter esses planetas alinhados novamente, de forma a permitir que o preço da soja volte para 15, 16 dólares o bushel, o preço do milho volte para 8? Isso é a pergunta que eu digo: quem tiver a bola de cristal exata para acertar isso aí, vai ganhar muito dinheiro, vai estar muito bem posicionado. E aí agora, depois de ter falado um pouco desses fatores macro, eu vou falar um pouco de soja e na sequência um pouco de milho. Amparado, aqui é o caso, esse gráfico aqui é a relação estoque-consumo de soja nos últimos 40 anos. E o que tem acontecido com soja, gente? Incentivado por preço e amparado por boas tecnologias e contando com alguma sorte de clima, produtores de soja mundo afora têm sido extremamente eficientes em produzir muito mais soja do que o mercado tem pedido. E o fato é que nós estamos em níveis recordes de estoques de soja no mundo. Tem estoque de soja no mundo para quase 4 meses de consumo. Então lembre o seguinte: eu acabei de dizer que pelo ponto macroeconômico, dólar, taxa de juro, petróleo, não tem nada que me leve a crer ou a acreditar numa alta muito expressiva de soja. Fatores macroeconômicos. Fatores específicos da cultura da soja, estoque de soja também é um belo de um colchão para evitar altas mais expressivas deste produto nos próximos 12 meses, talvez até 24 meses. O que pode dar de errado nessa conta? Uma frustração de clima. E aí que eu volto de novo ao caso do Mato Grosso esse ano, ou mesmo o Triângulo Mineiro, Goiás no ano passado. Gente, a diversidade regional que se planta soja hoje, não só no Brasil, mas no mundo, ela é um excelente seguro contra clima.
É o caso do Brasil, a gente tem soja do Rio Grande do Sul ao Maranhão, de São Paulo ao Amapá. Ter uma seca, uma estiagem ou um excesso de chuva que quebre 100% ou que atinja 100% das regiões produtoras do Brasil é pouquíssimo provável. E mais, além do Brasil, outros países do mundo são relevantes na produção. Então, quando eu estava lá em Sorriso, em Nova Almirantá, na semana passada, conversando com um agricultor que estava, de fato, muito chateado e decepcionado por estar colhendo 20 sacos de soja por hectare, eu tive que ser muito honesto e dizer para ele o seguinte: a expectativa dele, a Chicago vai subir porque quebrou aqui em Sorriso. Eu fui muito franco em dizer para ele: eu sinto muito, mas Chicago não vai subir porque quebrou em Sorriso. Porque para Chicago conta o número total. Independente da quebra em Sorriso, produziu-se ou está produzindo muito bem soja no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, mundo afora. Então essa é uma primeira informação que eu, assim, do ponto de vista de aspectos fundamentais, que eu acho que ela é importante. E quando eu olho especificamente o caso Brasil, nossos números que acabaram de ser atualizados agora comecinho de fevereiro. Apesar da estiagem no Centro-Oeste, principalmente Mato Grosso, Vale do Araguaia, BR-63. Apesar do excesso de chuva no sul do Brasil, nós devemos colher alguma coisa próxima das 100 milhões de toneladas de soja. Outra safra recorde. Com São Pedro dando uma atrapalhadinha, porque se não tivesse essa estiagem, em vez de 100, provavelmente nós colheríamos alguma coisa próxima de 105, 106 milhões de toneladas de soja. Então, ou seja, não esperem alta de preços de soja olhando para o lado da produção ou para o lado da demanda. Lá na frente eu falo de onde pode vir alguma alta no preço da soja. Outro fator importante, esse mapinha aí com essas áreas alaranjadas, mostra os principais municípios produtores de soja no Brasil. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: do total de soja embarcado para exportação no ano passado, 1/4, 25%, já saiu pelos portos do norte. Então, ou seja, não tão rápido quanto a gente gostaria, não intenso quanto a gente precisaria, mas o fato é que a logística está melhorando. A soja começa a subir lá pelo Rio Amazonas, começa a sair lá por Barcarena, começa a sair por São Luís do Maranhão. 1/4 dessa soja já sai pelos portos do norte do Brasil. Isso tem um impacto muito grande no funcionamento do mercado interno. Veja quantas indústrias aqui do sul e sudeste passaram sufoco com falta de soja em outubro, novembro e dezembro, e agora começo de janeiro. Porque a soja do Mato Grosso que ainda desce, ela começa a ir cada vez mais rumo norte. Um outro componente agora é de alguns cenários de preço. Eu falei do câmbio, eu falei do preço do petróleo, eu falei dos estoques. E como é que está acontecendo? O que está acontecendo em Chicago? Aqui no topo da minha tabela, eu coloco Chicago de 7 a 10 dólares o bushel. 7 a 10 dólares o bushel. Base Lucas do Rio Verde. Por que Lucas do Rio Verde? Sempre a minha análise. Porque é onde tem a logística mais cara. Se a conta fechar em Lucas do Rio Verde, a conta vai fechar aqui em Uberaba. Se a conta fechar em Lucas do Rio Verde, o produtor que está em Ponta Grossa vai rachar de ganhar dinheiro. Então, o cara de Lucas do Rio Verde tem que ganhar dinheiro para equilibrar esse mercado. Hoje, Chicago está aqui próximo dos 8,50, 8,60, com um câmbio de R$4, uma liquidação, vamos dizer, entre 57 e 60 reais a saca, que é o que está acontecendo no mercado. Eu colocaria Uberaba, que tem uma logística bem mais melhor, bem mais eficiente. Eu diria que a liquidação aqui seria os 65, 70 que está dando aqui, só por melhorar a logística. Por que dólar é importante nessa conta, gente? Embora o preço da soja, do milho na exportação seja fechado em dólar, o transporte dentro do Brasil, o caminhoneiro que leva a soja lá do Mato Grosso para o porto, de Uberaba para o porto, o frete é em reais. A parcela que o caminhoneiro paga naquele caminhão ela é em reais. O salário do auxiliar de caminhoneiro é em reais. Então, ou seja, quanto mais desvalorizado o real, melhor para o produtor de soja, de milho, de algodão, de café, porque o real desvalorizado ajuda a gente a dar uma tapada no buraco da nossa logística, que é um pouco mais ineficiente do que a americana ou até mesmo do que a argentina. E aí, quando eu falo de dólar, olha esses 4 gráficos, gente. Mato Grosso, Goiás,
Paraná e Rio Grande do Sul. Preço médio da soja ao produtor da pesquisa nossa lá. Como diria um certo ex-presidente, nunca antes na história deste país um agricultor teve preço médio no Mato Grosso de R$ 69,00 a saca de soja no mês nesses primeiros 15 dias de fevereiro. Produtor em Goiás, 70, Rio Grande do Sul, 84, Paraná, R$ 78,00 a saca de soja. Aí a pergunta é, quem que está fazendo esse preço ficar caro desse jeito? Chicago não é. É a nossa nova Santa Padroeira. A gente tem Nossa Senhora da Aparecida, que é a Santa Padroeira oficial do Brasil, mas nós temos, para o setor da soja em particular, para o setor agrícola em particular, uma segunda Santa Padroeira, Nossa Senhora da Taxa de Câmbio. Nossa Senhora da Taxa de Câmbio é quem está garantindo a renda do agricultor brasileiro desde 2015. Então, se porventura vocês tomam a decisão de guardar um saco de soja, uma saca de milho, para vender lá no segundo semestre desse ano, vocês não estão apostando no preço na alta do preço da soja, na alta do preço do milho. Vocês estão apostando na desvalorização do real, que é onde pode ter alguma sustentação de preço. Não é Chicago. Chicago, salvo um engano maior meu, vai ficar 8,50, vai nos 9, volta para 8,50 para a soja. Milho, 3,50, 3,60, vai nos 3,80, volta para 3,50. Quem pode trazer alguma surpresa de renda para o agricultor brasileiro nesse 16 é o real sair dos 4 para 4,50. Isso aí vai para o preço da soja na veia, vai para o preço do milho na veia. Então esse é um outro componente que eu diria que é bastante importante para vocês estarem alerta. Olho no câmbio. Milho. Milho é uma situação diferente da soja. Aqui também o gráfico da relação estoque e consumo. O mesmo clima que ajuda a soja ajuda o milho, a mesma tecnologia que ajuda a soja ajuda o milho, porém, mesmo com a produção de milho tendo crescido de forma expressiva nos últimos anos, os estoques de milho estão, apesar de ter melhorado um pouquinho aqui nos últimos 2 anos, eles estão historicamente baixos. E aqui é uma informação que eu diria bem importante. Tem pelo menos 3 anos, eu diria 4 anos, que a gente tem mantido dentro da célula de recomendar a seguinte recomendação. Nós estamos neutros para baixistas com soja, nos próximos 12 meses, 24 meses, e neutros para altista com milho. O ano passado, quem salvou muito do agricultor que perdeu safra de soja foi a safra de milho inverno, que produziu bem e teve preço bom. Esse ano, da mesma forma, preço de milho promete uma excelente rentabilidade, principalmente para aquele agricultor que tem produtividade e boa localização. Então, ou seja, milho, eu acho que tem dado grandes e boas notícias para o Brasil. Uma boa notícia que a gente tem é essa barrinha rosa aqui, que antigamente a gente costumava chamar ela de safrinha. Hoje, gente, safrinha de milho é o milho que é colhido no verão. Agora, janeiro, fevereiro e março, é entre safra de milho. Por isso que você vê preços assim, milho de quase 40 conto, R$40 aqui no interior de São Paulo, milho de 30, R$32 em Rio Verde, milho de R$28 lá no Lucas do Rio Verde, em Sorriso, em Mato Grosso. Porque nós estamos na entre-safra do milho. A safra nossa de inverno é a grande safra de milho. Safra verão nosso, o Brasil deve produzir alguma coisa próximo de 28 milhões de toneladas, para colher agora de fevereiro até começo de abril, e quase 60 milhões de toneladas para colher de julho até agosto. Então, ou seja, essa barrinha rosa, ela é a grande mudança, a grande transformação que a gente viu acontecer no mercado de milho aí nos últimos 5, 6 anos. Não vamos longe, vamos voltar aqui 10 anos. Olha como ela era pequenininha. Representava quase nada, representava 10% da produção total de milho no Brasil. Hoje, um agricultor, vou pegar aí, Paraná para cima, que não estiver pensando seriamente ou não estiver trabalhando com milho inverno dentro da sua programação de negócio, está fora do mercado. O retorno adicional que um hectare de milho inverno traz para o negócio é algo impressionante. É a diferença entre o cara ganhar ou perder dinheiro em um determinado ano. E as tecnologias que existem, desde a genética, híbridos, biotecnologia, nutrição, manejo de pragas, estão disponíveis aí hoje, seja pela iniciativa privada, seja pelo setor público, não dá para o cara não fazer milho inverno. E lembre-se, safrinha hoje é o milho do verão. Pois bem,
Nesse cenário, os nossos números agora do começo de fevereiro, uma safra de milho total próxima de 87 milhões de toneladas. Eu digo que esse número é daí para cima, porque a safra inverno, apesar da irregularidade de clima que a gente observou, eu acho que nós vamos para uma safra inverno muito boa. E aqui chama a atenção um número bem relevante. O ano passado a gente exportou 28 milhões de toneladas de milho. Esse ano devemos exportar pelo menos as mesmas 28 milhões de toneladas de milho, de tal sorte que o estoque de milho que a gente está projetando para 31 de dezembro de 2016 não dá um mês de consumo no Brasil. Ou seja, nós vamos virar o ano, apesar de uma safra cheia, nós vamos virar o ano com estoque de milho bastante apertado. Conclusão, devemos ter ao longo do ano preços firmes para o milho. Preços firmes para o milho, só a gente olhar o que está acontecendo também. Mato Grosso, Goiás, Paraná e Santa Catarina. Preço médio no Mato Grosso, 22 contos um saco de milho. Um cara de safra inverno no Mato Grosso hoje que não colhe 100 sacas de milho por hectare, ele está fora do mercado. Então, ou seja, esse milho inverno está colocando R$ 2.200 de receita por hectare, para um custo na ordem de R$ 1.500 por hectare. Ou seja, uma margem de R$ 700 por hectare. Traduzindo em 100 sacas de soja, uma safra inverno no Mato Grosso está colocando no bolso do agricultor líquido alguma coisa entre 12 e 15 sacas de soja por hectare. Realidade de Mato Grosso. Goiás melhor, aqui no Triângulo Mineiro eu com muita alegria vejo que cada ano passou a crescer o plantio de milho inverno, na medida em que passou a ter variedade de soja e híbridos de milho mais adaptados, e principalmente o agricultor quebrando o paradigma, quebrando aquela resistência, safrinha ou safra inverno é clima. Não, safra inverno também é tecnologia, responde muito bem a tecnologia. E aí, falando em projeção de preço, gente, qual que é a simulação que eu faço nesse gráfico aqui? Eu peguei os dados de segunda-feira dos fechamentos de Chicago para o milho e fechamentos de câmbio da BNF. Lá em cima, uma situação aonde um granjeiro lá de Chapecó, por alguma razão, tiver que trazer uma saca de milho da Argentina e colocar dentro da sua granja. Com base nos fechamentos de Chicago de segunda-feira, essa saca de soja ia chegar março, 56, maio, 57, julho, 58, quase 59, setembro, 60, dezembro, R$ 62 o saco. O que eu quero dizer com isso? Que se um agricultor, se um granjeiro de Chapecó tiver que importar milho, ele não vai criar porco nem frango, porque a conta não fecha. 60 conto uma saca de milho, você vai falar para o frango, me desculpe, mas você vai para a panela antes da hora. Como nós somos exportadores de milho, se um agricultor lá de Lucas do Rio Verde tiver que fechar milho para exportação por cima dos preços de Chicago de segunda-feira, 19, 19,30, 20, 21,60, 23 reais. O cara vai colher milho lá em julho para setembro. Então, de 20 para 22 reais o saco, ou seja, R$ 2.200, R$ 2.300 de receita por hectare. Produtor aqui de Rio Verde, 27, 27,70, 28, 30, 32. Paraná, 31, 31,30, 31,90, 33,60, 35. Triângulo Mineiro vai estar alguma coisa entre Paraná e Sudoeste Goiano. Ou seja, com essas sinalizações de mercado de milho, isso é o quê? Isso é Chicago colocando o preço no milho da gente. Não dá para não plantar milho. E também não dá para assegurar que esse milho terá uma boa produtividade. Porque você pega situações que a gente já viu acontecer com muita frequência. Uma lavoura de milho inverno com 140 sacas por hectare. Aqui na região, a 27, 28 reais o saco, não dá nem para fazer a conta que é dinheiro demais, a calculadora não cabe o tanto de número. Então, ou seja, como eu disse agora há pouco, a gente tem uma leitura neutra para autista com milho, principalmente para o agricultor com alta tecnologia, principalmente com o agricultor bem localizado, bem posicionado geograficamente. E o mais importante, gente, a mesma análise que eu faço da soja, fazendo para o milho do ponto de vista de municípios que produzem milho e por onde esse milho sai do Brasil. Das 28 milhões de toneladas exportadas em 2015, 20% já foi embora lá por cima. Isso é uma mudança dramática, gente. Há 5 anos atrás era menos de 10%. Há 10 anos atrás era 0%.
20% do que se exporta de milho pelo Brasil não passa mais aqui na porta de Uberaba, não passa mais aqui no Mato Grosso do Sul, para ir para Paranaguá ou para Santos. Já sai lá por Itacoatiara, já sai por Santarém, já sai por Vila do Conde. Eu tive uma discussão disso com uma dessas grandes empresas do setor de carnes. Isso aqui vai fazer o setor de carnes a se mexer. Porque hoje o setor consumidor de milho de mercado doméstico tem uma posição muito cômoda. Não, eu não vou fomentar o agricultor a plantar milho, porque os mato-grossenses e os gaúchos lá em cima são tudo doidos. Eles vão plantar esse milho vai ter que descer, em última instância o governo vai colocar um teto, e esse milho vai cair na minha boca. Agora, com essa logística virando lá para cima, se a indústria aqui do Sul e Sudeste não fazer bons programas de fomento, ela vai ficar chupando o dedo do milho, porque o milho não vai vir para cá mais. O milho vai subir todo via exportação. Então isso provoca uma mudança, eu diria, extremamente importante para a dinâmica e para o funcionamento do mercado de milho aqui no Sul e Sudeste. O milho do Centro-Oeste, sobretudo do Mato Grosso, começa a subir lá para os portos do Norte, e os consumidores aqui do Sul do Brasil, Sul e Sudeste, se eles quiserem ter milho, eles vão ter que dançar a música que tem agora, ó. Adiantamento, fixação de preço, garantia de preço em dólar, em real, troca de insumos, ou seja, oferecer soluções para que este produtor se sinta estimulado a plantar milho. Pois bem, caminhando para o encerramento, a pergunta: o que a gente espera e o que a gente acredita que vai acontecer nos próximos 12 meses, ousando até falar um pouco de 17? Quase tudo que a gente espera e quase tudo que a gente acredita está no pé da Nossa Senhora da taxa de câmbio. Por quê? Começar pela soja. Essa planilha minha aqui calcula. Eu esqueci de falar para vocês no começo, esse material aqui vai estar disponível, vai estar, acho que o Jonathan vai colocar no site do evento, então depois vocês vão conseguir baixar e ler com calma cada uma dessas páginas, cada uma dessas notas. O que eu tenho aqui? Em cima, preço da soja, em diferentes cenários, de 44, 48 até R$ 96 a saca de soja. O que quer dizer isso? Um produtor lá do nortão do Mato Grosso vai estar mais aqui para os 50, 52. Um produtor lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, na boca do porto, vai estar aqui mais para a casa dos 80. Produtores aqui do Triângulo Mineiro, na casa aí dos 68 e 70. Diferentes intervalos de custo de produção. Eu não sei quanto que vocês gastam para produzir, eu não consigo saber o custo individual de cada um de vocês. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está sentado aqui gasta de R$ 2.200 a R$ 3.600 por hectare. A maior parte aqui nos R$ 2.800. Então o produtor lá do Mato Grosso, ele tem que produzir de 50 a 54 sacas de soja para pagar esse custo. O produtor aqui da região do Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, essa região toda aqui, de 40, 41, 42 sacas de soja para fechar a conta num cenário de câmbio a R$ 4,00. Então, guarde esse número na cabeça. 40 sacas aqui para o Triângulo Mineiro. Uma tecnologia minimamente razoável para uma lavoura com clima minimamente razoável tem que entregar 50 sacas de soja. Produz 40, sobra 10. Primeira conclusão: quem está pagando 12, 13, 14 sacas de soja por arrendamento, a conta já ficou bem apertada. Tem que produzir milho inverno para completar a renda que ele precisa para fechar o ano dele. Ou seja, a primeira coisa que a gente viu acontecer do ano passado para cá é uma correção para baixo de valores de arrendamento. Arrendamentos de soja, gente, dificilmente a conta fecha com mais de 8 ou 9 sacas por hectare. O cara que planta 100% arrendado e planta pagar mais de 9 sacas de soja por hectare, ele está numa situação bem delicada, para não dizer quebrada. Nossa Senhora da taxa de câmbio. Sim. Nossa Senhora da taxa de câmbio. Aqui em cima, diferentes cenários de preço em Chicago, $7,50 até $9,70. Hoje nós estamos nessa coluna aqui dos 8,60. Custo de produção no Mato Grosso, segundo o IMEA, para a região médio norte, R$ 54,00 para a safra 15/16. A safra está sendo colhida agora. Se a taxa de câmbio ficar em R$ 3,00, liquida Mato Grosso a R$ 38,60. Não preciso dizer que está todo mundo no vermelho aqui.
Com taxa de câmbio a R$ 5,00, liquida Mato Grosso a R$ 76,00 por saco. Ou seja, a conta vira do vermelho para o azul aqui nos R$ 3,90. Câmbio hoje abaixo de R$ 3,90 é tinta para o agricultor. Acendam as velhinhas, rezem que o Pai Nosso, quando vocês forem descansar à noite, primeiro para Papai do Céu, segundo para Nossa Senhora da taxa de câmbio não vir abaixo de R$ 3,80, R$ 3,90. Abaixo de R$ 3,90 é tinta. Então, ou seja, o setor agrícola brasileiro tem que pedir e estar muito bem coordenado com o governo e tudo mais, para que o dólar, que a taxa de câmbio nossa fique dos 4 para cima. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: Chicago barato pede câmbio alto. Chicago alto pede câmbio barato, aceita câmbio barato. Se eu voltar lá, quando a gente tinha soja a $15 do bushel em Chicago, eu trabalhava aqui com intervalo de 1,40 a R$ 2 por dólar. Dava praticamente as mesmas margens. A mesma análise para o milho. Olha só, um milho de R$20, que seria a realidade lá do nortão do Mato Grosso, até um milho dos seus R$35, R$37, a realidade do Paraná. Não acho que a gente ainda tem horizonte para falar em milho de R$48, R$46 a saca. E também custos de R$1.500 a R$1.800, que seria um custo de milho inverno, e custo aqui de R$2.500 a R$2.700 para o milho verão de altíssima tecnologia. Vamos pensar na realidade do milho inverno do produtor mato-grossense. Ganhando alguma coisa de 20 a 22, gastando de 1.500 a 1.700, alguma coisa entre 70 e 88, entre 70 e 90 sacas de milho, a conta fecha. O cara colhe 120, 130, 140 sacas de milho, sobra 40, 50 sacas de milho líquido. Vai sobrar 15 sacas de soja no bolso do agricultor. Não dá para desprezar essa renda, gente. É muito dinheiro em cima da mesa. Um agricultor aqui da região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, milhos aí na faixa de 30 até 37 reais, custos na casa de 2.800 até 3.000 reais, um milho de altíssima tecnologia, híbrido simples, adubação assim caprichada. O cara fecha a conta com 100 sacas de milho para colher 200, 210, 220. É muito dinheiro, é mais dinheiro do que plantar soja naquele hectare. Produtores de alta performance hoje têm uma realidade brasileira parecida com o americano. O americano ganha mais dinheiro com milho do que com soja. Por conta de quê? Tecnologia. Tecnologia e preço. Então essa é a primeira crença que eu tenho. Câmbio é algo extremamente relevante e que vai continuar, salvou a gente em 15 e acredito que continuará salvando a gente no decorrer de 16. A mesma situação para o milho. Olha, Chicago, nesses patamares aqui que a gente está hoje, aqui também é realidade para Lucas do Rio Verde. Se a gente tivesse o câmbio de um ano atrás, o produtor em Mato Grosso estaria vendendo a saca de milho a R$6, R$7 o saco. Aí sim seria quebradeira, aí sim seria uma choradeira mais do que justificada. Mas como o câmbio está ajudando, ó, o Mato Grossense está vendendo milho a 20, o milho que custa R$14 por saco, de acordo com o IMEA também. Então, ou seja, realmente caminhando para o encerramento, não dá para dizer que tem crise no setor agrícola, sobretudo aquele setor agrícola da soja e do milho. E eu digo isso pegando um pouco desse penúltimo gráfico aqui para encerrar a apresentação. Eu comecei mostrando para vocês a demanda de grãos global nos últimos 40 anos. E eu termino mostrando para vocês a evolução da área plantada de grãos no Brasil desde o começo da década de 90. Década de 90, década de 2000, década de 2010 e a nossa projeção para os próximos 5 anos. Década de 90, quem lembra? Alta inflação, incerteza política, incerteza econômica, instabilidade. O que a gente teve? 10 anos praticamente sem crescimento de área plantada. A agricultura não gosta de incerteza, a agricultura não gosta de bagunça. O agricultor que vai num banco tomar um financiamento para comprar uma colhedora de R$1 milhão, ele quer ter certeza que ele vai dar conta de pagar aquela colhedeira. Ele não pode tomar risco. O agricultor que compra uma área lá no Mato Grosso, que compra uma área em qualquer lugar e vai pagar essa área em saca de soja, ele quer ter certeza e confiança de que a regra do jogo não vai mudar. A regra do jogo é válida e vai durar uns 5, 6, 8, 10 anos daquele contrato. Então, ou seja, a realidade é essa. A agricultura não gosta de bagunça. Não gosta de incerteza.
Depois do Plano Real, a coisa começou a ficar minimamente organizada, e começando aqui em 98, 99, a área plantada cresce todo ano. Então, ou seja, a gente aqui, o que a gente está fazendo? Só fechando a ponta no primeiro slide da apresentação. Se alguém está comendo, alguém está produzindo. E esse alguém, infelizmente, tem sido, boa parte desse alguém, tem sido agricultores no Brasil afora. E aí eu encerro dizendo o seguinte, que a nossa expectativa hoje ela está fortemente calçada em cima de taxa de câmbio, principalmente para aqueles produtos exportáveis, soja, milho, algodão, café, açúcar, e pela manutenção de uma demanda global, que até onde a gente consegue entender, até onde a gente consegue enxergar, uma demanda que segue firme, apesar de alguma desaceleração, alguma, vamos dizer assim, um mercado um pouco mais morno. Ou seja, a gente tem, no nosso entendimento, uma combinação ideal para dizer e afirmar que a agricultura brasileira continuará sendo o arrimo, continuará sendo o pilar da economia brasileira em 16, em 17, provavelmente em 18, até onde a gente consegue pensar. No mais, eu muitíssimo obrigado e um ótimo evento para vocês. Bom dia!